Olá pessoal, vamos agora resolver o exercício 4.2. Lembrando que o capítulo 2 é sobre estruturas condicionais, if, else, elif, tá? Então esta questão diz o seguinte: escreva um programa que pergunte a velocidade do carro de um usuário. Caso essa velocidade ultrapasse 80 km por hora, exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. Nesse caso, exiba o valor da multa, cobrando R$ 5,00 por quilômetro acima de 80 km por hora. Tá? Então, vamos pegar aqui esse texto aqui, trazer aqui para uma nova questão, Visual Studio Code, colocar aqui comentário para guiar nossa resposta. Vamos aqui salvar o arquivo 4.2.py e vamos começar, né? Então, ó, escreva um programa que, primeiro, claro, vai começar sempre com a entrada de dados, né? Lembrando que todo programa a gente pode dividir em 3 etapas, tá? Entrada, processamento e depois saída. Então, a entrada vai ser ler os dados do usuário. Então, pergunte a velocidade do carro de um usuário. Pronto. Até Ctrl C aqui para ser mais rápido. A gente vai perguntar aqui a velocidade. Se eu estou perguntando a velocidade, é sempre bom você saber criar boas variáveis, né? Nomes que sejam relevantes para a variável. Então, talvez velocidade seja suficiente. Esse valor vai ser inteiro ou real? Bem, a velocidade geralmente vai ser um número inteiro, né? Mas vamos deixar um sistema um pouco mais, um programa mais flexível e colocar como número real. Então, vou converter a entrada que o usuário vai digitar para número real, certo? Então, está aqui. Vai aparecer a mensagem qual a velocidade da tela, qual a velocidade do carro, vai aparecer na tela essa mensagem, qual a velocidade do carro de um usuário, algo assim, e esse valor vai ser convertido para número real e armazenado nessa variável, tá bom? Então vamos lá. Caso ultrapasse 80 km por hora, então ó, essa palavra caso aconteça isso, você já pode acionar na sua cabeça que vai ter uma condição, vai ter um if, tá? Então, aqui é se ultrapasse esse valor, vai exibir uma mensagem dizendo que foi multado e em seguida exibir o valor da multa. Então vamos pensar aqui, vai ter o se, né? Se ultrapassar 80, ou seja, quem vai ultrapassar 80? A velocidade, não é isso? Então se velocidade ultrapassar 80, o que acontece? Você vai entrar aqui no if, né? Lembrando aqui do espaçamentozinho, tá? Então, o que tiver aqui dentro desse espaçamento vai estar dentro do if. Então, se a velocidade for maior que 80, se ele dissesse fosse, caso seja maior ou igual, a gente colocaria aqui maior ou igual. Como é ultrapassa, então é só maior. Então, vai exibir uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. Então, aqui, ó, vamos exibir a mensagem. Print. Depois a gente vai melhorar esse código aqui, né? Você foi multado. Então, apenas seguindo o que ele está pedindo, tá? Então, pronto, beleza. Se passou de 80, eu estou exibindo uma mensagem dizendo que foi multado. Ok. Só que ele não quer só isso, ele quer que você exiba agora o valor da multa, cobrando R$ 5,00 do que passar de 80. Tá? Então, bem, a gente pode fazer o seguinte. Veja que aqui eu já estou fazendo print. Print é saída, né? A ideia é que você só faça o print lá na saída, no final. Então, aqui a gente não vai ainda colocar a lógica aqui da saída. Tá? A gente poderia, mas vamos separar as coisas. Tá certo? Vamos colocar aqui o seguinte. Aqui vai ficar o print. Tá? A gente pode fazer de duas formas isso. Tá? Então aqui é colocar o seguinte. Vou só mostrar duas formas de você fazer. Tá certo? Vou colocar o seguinte. Ó. Foi multado igual a falso. Tá? Para que a gente passe a utilizar variáveis booleanas. Que é uma coisa importante de você aprender a fazer. Tá? Isso aqui é uma variável booleana, ou seja, ela só pode ter dois valores, falso ou verdadeiro. Né? Então, ou falso ou true. Então, estou botando aqui falso. Tá? Então, se velocidade for maior que 80,
Então, o que é que vai acontecer? Vai ser multado. Não é isso? Foi multado, é true. Pronto. Então, o meu processamento está sendo esse aqui, tá? E, além disso, ele sendo multado, eu vou ter que calcular a multa. Não é isso? Então, eu vou ter uma variável aqui, multa. Tá? O valor da multa eu tenho que armazenar em uma variável. Não é isso? Então, multa eu vou colocar aqui inicialmente como sendo zero. Tá? Se ele não foi multado, a multa é zero. Se ele for multado, eu vou ter que calcular a multa. Então, aqui, se a velocidade for maior que 80, significa que ele vai ser multado. Logo em seguida, a gente vai calcular a multa dentro do if aqui. Ó. Tá? Aí, qual vai ser o valor da multa? É só interpretar o que está dizendo aqui. Ó. Cobrar R$ 5 por quilômetro acima de 80. Então, vamos lá, para a gente pegar essa fórmula, né? Se foi 81, você passou com 81 km por hora, qual vai ser o valor da multa? Vai ser R$ 5. Não é isso? Porque passou 1 km. Para cada quilômetro que passar, cobra R$ 5. Se for 82, vai ser 10. 5 mais 5, né? 83, 15. E aí vai. Se for X, tá aqui V de velocidade, vai dar quanto? Se for 81 é 5, 82 é 10, 83 é 15. Então, você tem que entender o seguinte aqui, ó. Na verdade, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou vendo o que é que passa de 80. Então, eu tenho que pegar isso aqui, subtrair de 80 e multiplicar por 5. Então, aqui, na verdade, está sendo o seguinte, ó. 81 menos 80 vezes 5. Né? Nesse caso aqui está sendo o quê? 82 menos 80 vezes 5. Sempre vai ser vezes 5, né? Que é o valor da multa por quilômetro excedido. Tá? Então aqui vai ser 83 menos 80. Tá? Então se for V, velocidade V, vai ser V menos 80 vezes 5. Então essa é a fórmula que a gente vai usar. Ok? Então aqui, ó, multa vai ser igual a velocidade menos 80 vezes o valor da multa por quilômetro adicional, que é 5. Então está aqui o valor. Tá? Se for 90, vai ficar 10 vezes 5, R$ 50. Pronto. Então a gente já está aqui calculando. Se a velocidade for maior que 80, a gente sinaliza que foi multado e calcula o valor da multa. E agora a gente vai fazer o print da saída. Tá? Você poderia fazer essa questão sem criar essa variável, mas eu acho positivo você fazer, para você entender quando é importante você criar a variável booleana e torna o código mais legível. Então aqui você vai fazer o seguinte, eu vou imprimir sempre? Não, eu só vou imprimir se ele for multado. Nesse caso, exibo o valor da multa, ou seja, está dizendo o seguinte, ó, se tiver multa, mostra lá que ele foi multado, se não, não precisa mostrar nada. A questão poderia dizer, ó, se não for multado, bote lá, você não foi multado. Né? Mas como está pedindo para mostrar a mensagem apenas se foi multado, então o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui um if. Como é que eu sei que ele foi multado? A gente tem uma variável que já mostra isso, né? Ó. If foi multado. Vai falar o seguinte, ó, print, você foi multado. Pode botar assim, valor a pagar. Coloca aqui o valor, né? Como é o valor float, né? Multa aqui vai ser um valor normalmente ser float, embora aqui vai ser vezes 5, então vai ser o número inteiro, né? Mas a gente coloca float para ficar só, porque de repente esse valor aqui pode mudar no futuro, né? E aqui passar a ser 5.6, né? Então é bom a gente colocar já float aqui, tá? Então, por exemplo, duas casas decimais, já que dinheiro você vai ter centavos, então duas casas decimais é o suficiente, tá? Então esse é o valor que você vai ter que pagar. Então aqui simplesmente vamos colocar aqui o nome da variável, multa. Então vamos agora testar, né? E aí, naturalmente, se não fosse multado, não vai aparecer nada. Se eu quisesse colocar uma mensagem, eu colocaria aqui um else e colocaria aqui, você não foi multado. Tá? Só que a questão não pede isso, mas aqui você poderia colocar. Você não foi multado. Tá? Mas como não está pedindo, vamos deixar só assim. Então vamos executar agora. E vamos testar, fazer dois casos de teste. Tá?
Velocidade do carro de 75. Não acontece nada, não foi multado. Vamos agora rodar e colocar que o rapaz estava com pressa, né? E andou a 120. Então você foi multado, valor a pagar R$ 200. Então 120 menos 80 dá 40. 40 vezes 5 dá 200. Então R$ 200. Ok, gente? Então essa foi a questão 4.2 do livro. Até a próxima.